A gente diz que a chegada ou a volta de Sérgio Moro para o cenário estadual mudaria as configurações. E aí o choro é livre, né? Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, o eterno senador do Paraná, parece até daquele desenho Thundercats, né? Ele minimizou a pesquisa que foi divulgada pelo Real Time Big Data. E aí, por outro lado, o ex-juiz Sérgio Moro comemorou, deixando até pistas de que ele vai mesmo disputar o Senado. A pesquisa foi divulgada ontem e mostra Sérgio Moro, do União Brasil, na frente aí nessa disputa pelo Senado aqui pelo Paraná. O cenário apresentado mostra Moro com 30% das intenções de votos, seguido por Álvaro Dias com 23%. Além deles tem Dr. Rosinha do PT com 7%, Paulo Martins do PL com 6%, Aline Sleutges do PROS com 2%, Alex Canziani do PSB e Guto Silva progressistas chegam a 1% cada um deles. Brancos e nulos somam 11% e 19% dos entrevistados não souberam responder. A bagunça sobrou, Aguinaldo Vieira, me parece que para o Álvaro Dias. Eu acho que foi até surpresa para muita gente quando colocado o nome do ex-juiz Sérgio Moro na corrida ao Senado, ele aparecer razoavelmente bem à frente do eterno senador Álvaro Dias. E ainda não, oficialmente, né, não começou a campanha, mas eu sempre dizia isso, que todo mundo falava, Álvaro Dias já está reeleito e tal. Eu falei, olha, a hora que colocar os nomes para a pessoa escolher e uma lista boa de nomes, a coisa pode mudar, porque as pessoas vão ver que tem outras oportunidades, outras sugestões, e aquela campanha que eu comecei aqui, que está na hora de trocar o Álvaro, né, que já deu, não estamos aqui declinando contra a sua biografia, a sua carreira, mas eu acho que já deu a sua participação na política, né? E agora a coisa pode ficar mais animada ainda se ele se propor a sair candidato ao governo do estado. Algumas pessoas ligadas a ele nos bastidores dizem que ele preferiria perder uma eleição para o governo do estado do que ao Senado. Mas eu acho que se ele for candidato ao governo do estado, a coisa não fica tão fácil assim para o governador Ratinho Júnior, né? Você tem ainda uma porcentagem razoável do Roberto Requião, então no mínimo daria um segundo turno, e às vezes não com o Requião, mas sim Álvaro Dias e Ratinho Júnior, e aí seria outra eleição. Já vou trazer esses números para você, Aguinaldo Vieira. Com o Kim eu vou falar como se a gente estivesse pensando em futebol, Kim Rafael, porque treino é treino, jogo é jogo. Quando começar a Vera, depois das convenções, esse cenário se bagunça de novo, estamos falando aqui somente da corrida ao Senado, ou não, agora já se consolidou aí? Olha, eu acho que tirando a polarização extrema aí da presidência, né, quem quer se candidatar ali a presidente, eu acho que tirando isso vai ter uma bagunça ainda depois, com certeza. Muitos nomes não vão achar que é viável para o cargo e vai acabar se retirando, ou aqueles que eventualmente começam, né, nesse processo a aparecer e percebem que podem ter chances e começam a aparecer. Então é evidente que há muita mudança a ser realizada. Agora, com relação realmente a essa questão do Sérgio Moro, aqui, semana passada, uns minutinhos antes da entrevista, né, para o programa Um Gole de Prosa, ele acabou pedindo, né, me indagando, falando assim, Kim, o que você acha, para que eu deveria ser, deputado federal ou Senado? Eu fiquei até surpreso pela pergunta que ele fez logo para mim, né? Eu falei o seguinte, pelo seu perfil institucional, poderia ser sim o Senado. Eu acho que ele tem muito mais um perfil institucional que o Senado poderia possibilitar a representar, ou pela viabilidade que seria deputado federal. Mas, se pautando nessas pesquisas, pelo jeito a viabilidade está talvez para os dois. E o Senado Federal, com certeza, seria interessante para o estado do Paraná, principalmente aqueles que não querem mais ver o Álvaro Dias como senador. Fernando Tupan, 30% para o Moro, 23% para o Álvaro. A coisa está ficando russa para quem já estava considerado eleito, hein? Olha, Paulo Caetano, e você acha que o nosso nobre senador ia ficar com 25% daqui a
quando as urnas abrirem no dia 2 de outubro, mas não vai mesmo. O Álvaro Dias tem um problema. 15 segundos apenas no horário eleitoral, não tem recursos para fazer campanha, que o Podemos é um partido pobre, não tem apoios de prefeito, não tem apoios de vereadores, não tem apoio de lideranças. Então, falar que ele tem uma ou outra liderança, um ou outro prefeito. Hoje os prefeitos estão enganjados, não na campanha do Moro, por incrível que pareça, os prefeitos estão enganjados na campanha do Guto Silva, que nessa pesquisa não está tão bem como ele estaria junto com os prefeitos trabalhando para ele. Então vai ser muito interessante. Eu vejo o que pode acontecer nessa eleição. Pode acontecer a união da direita com a esquerda, Paulo Caetano, votando num candidato para não eleger o Moro e nem eleger o Álvaro Dias. Você acha que a direita quer o Álvaro Dias ou a esquerda? Claro que não. É mais fácil pensar num candidato de centro, por exemplo, o Guto Silva, que é um cara de centro, porque de um lado você tem o radical Paulo Martins e do outro lado um candidato da esquerda que certamente não vai ser o doutor Rosinha, Paulo Caetano. Existe uma conversa com o PDT e hoje o nome do ex-deputado federal e ex-comunista Gomide é apontado como possível candidato se ocorrer uma união entre o PT e o PDT. Conversas já foram feitas, até na semana retrasada tiveram o último encontro com o presidente estadual do PDT, o André Meneghetti, e o presidente estadual, o Arilson Chorato. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Até o começo de agosto nós vamos ter tantas novidades. Quem sabe, nem Moro pode ser candidato ao Senado, porque existe o que o Kim falou, assim, existe uma tentativa de emplacar o Moro como candidato, mas o Moro não está muito afim. Mas dentro a direção do União Brasil vem trabalhando e quer pelo menos a vice, e fica usando o Moro. O Moro pode sair candidato, o que certamente, se fosse candidato, poderia levar a eleição para o segundo turno. Mas o Álvaro Dias como candidato, eu não acredito que ele vai fazer bonito. Ele deve fazer tão feio como fez em 2018, quando ele se achava o tal e colocou aquela soberba toda que ia ser um candidato bem votado e faria do Podemos um grande partido. Isso não aconteceu. O Álvaro Dias está em decadência, ele desistiu do Paraná há anos, porque queria ter um projeto nacional, e agora a cobrança vem. Os eleitores não querem mais nem saber. Afinal, está 24 anos lá, né, Paulo Caetano? Vamos lá, vamos seguir. Agora, Pamela Bussolini. Moro 30, Álvaro 23. Eu fatiei aqui os assuntos, tá? Então, os números realmente surpreendem, né, Paulo? Mas seria realmente muito bom a gente dar uma oxigenada ali no Senado paranaense, né? Porque os nossos senadores, né, não estou aqui fazendo, né, nenhuma referência à idade, mas está muito envelhecido, né? Nós vemos que eles estão acostumados a ficar em cima do muro, não se posicionam, coisas importantíssimas, discussões importantíssimas acontecendo no país e nós não vemos os nossos senadores se posicionando, inclusive deixa saudade daquele Álvaro, né, de outrora, né, do passado, que ele era tão participativo, tão engajado em CPIs, né, vivia dando entrevistas, encabeçando aí várias ações no Senado, e eu acho que nesse fim aí de vida pública, né, principalmente desse último mandato do Álvaro, ele tem ficado aí numa posição bem mais neutra, né? E eu não sei se hoje, nesse cenário politizado que a gente tem, né, onde as pessoas sabem muito o posicionamento de cada um, você tá mais à direita, você tá mais à esquerda, que partido que é o quê, não sei o quê, se esse tipo de postura ali em cima do muro agrada. Então, realmente, eu creio que o Sérgio Moro ou outra figura possa ter grandes chances aí de ser eleito pelo Senado Paranaense. Eu acho que será bom. Agora, para ele, né, como pessoa,
duplamente, porque a gente sabe que vem aí uma forte campanha contra, né, o pessoal da Lava Jato e tudo mais, as pessoas que encabeçaram aí essa questão de perseguição aos nossos políticos corruptos e que hoje estão se vingando, né? O próprio Deltan esteve aqui e relatou pra gente como foi para ele esse sentimento de ter que indenizar, né, políticos condenados por corrupção. Então a gente vê que o nosso país, infelizmente, precisa mesmo ir de uma renovação política. Professor Jorge, o Moro nem colocou o nome ainda como possível candidato ao Senado e já figura na frente aí nessa pesquisa, pelo menos. Vamos lá. Ô Paulo, primeiro detalhe, ele esteve aqui na sexta-feira 24, certo? E a pesquisa foi realizada pelo telefone no sexta-feira 24 e 25. Mostra, primeiro, que de fato a Pan News, né, a Jovem Pan, 7 horas, que alcança 4 milhões de ouvintes, tem seu efeito nas pesquisas no estado do Paraná. Primeira questão que chama a atenção essa relação entre a entrevista, a alta exposição aí de 1 hora sendo transmitida por esta excelente emissora e ainda a repercussão na sequência dos drops. Então nós vemos aí que há um papel importante do setor de comunicação. Vamos esperar vir o Álvaro, né? Agora, um detalhe, segundo, é a polarização ao Senado do Paraná. Porque a pesquisa levanta que o Moro vence, né, com esse percentual que você já colocou. No entanto, em uma simulação sem Moro, veja, o Álvaro obtém 35% dos votos. E em uma segunda simulação, em que o Álvaro não está, o Moro obtém 41% dos votos para o Senado. Temos uma disputa, a princípio, polarizada. Porém, não podemos esquecer o que teria dito um deputado federal daqui da região, em que Moro não será candidato a nada. E ainda não temos a palavra dele, dizendo serei pré-candidato a tal ou qual cargo. Então, estamos na fase ainda da especulação. E ainda estamos, então, com um debate em aberto. Eu creio que o que os colegas disseram tem muito sentido. A renovação, ou alteração, ou alternância é importante e aí, claro, é um ponto muito forte contra o atual senador Álvaro Dias e o será também contra os próximos senadores que terão daqui a um par de anos uma nova eleição. Então, olho visto, terá essa situação e o Arns também. Então, creio que o quadro de senadores tem aí uma perspectiva de alteração e o primeiro provavelmente será o senhor Álvaro Dias.